Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like nessa sexta-feira, a mãozinha que está aqui embaixo, gente, é super importante para o canal. Comentando, compartilhando, mandando para geral, porque você sabe, você está em casa, está no seu canal Fanático Vascaíno. Tá chegando a hora. Domingo tem um grande clássico, mais de 55 mil ingressos vendidos. A expectativa é que o público supere 70 mil. A venda continua hoje para as duas torcidas. Andrei Santos está regularizado, Capaz está regularizado. Tem muita novidade para você aqui no nosso Café Vascaíno. Puma Rodrigues convocado para a seleção uruguaia, vai desfalcar o Vasco na semifinal do estadual. Azevedo, mas o Vasco ainda não está classificado, não está para você, que não deixou o like e não está acreditando, porque o like é a certeza que você quer a vitória domingo e vamos para cima do Bangu para fechar bem dentro do G4 e classificar para a semifinal do Campeonato Estadual. Então não perde tempo, vamos embora, vamos com tudo? Aí sim, porque é o trem bala da colina. Imediatamente está vendo aqui, ó, convocação da seleção uruguaia e o Puma Rodrigues está representando o Vasco na seleção uruguaia e hoje vai ter convocação também da seleção brasileira principal, Ramon Menezes, que é o técnico interino. Ele pode convocar o Andrei Santos, por que não? Destaque do Sub-20, do qual ele foi treinador, e o Andrei já está regularizado, inclusive, já saiu no BID, no Bira, está todo pronto, documentação ok para estrear domingo. O Vasco pode ter mais um jogador convocado. Detalhe é que a seleção brasileira não vai usar as duas datas FIFA, vai utilizar uma delas, que é o dia 25, lá em Tanger, no Marrocos, para enfrentar os donos da casa, seleção que foi a sensação da última Copa do Catar. E aí, se o Andrei Santos for convocado, o Pumita Rodrigues já foi convocado, os dois desfalcariam o Vasco, com o Vasco chegando à semifinal em um dos jogos, provavelmente o segundo, porque existem 3 datas para as semifinais, 12, 19 e 26 de março. Como as datas FIFA são 24 e 28 de março, ou seja, se o Vasco jogar 19, corre o risco do cara já ter se apresentado. Se jogar 26, com certeza, Puma Rodrigues não joga e o Andrei provavelmente não. É isso, são ossos do ofício. O Vasco vai pagar um preço por ter jogadores selecionáveis, seja no Uruguai, seja no Brasil, quem sabe daqui a pouco em outras nacionalidades. Vai ser um preço que se paga e faz parte do jogo. Falando em seleção, né, em jogador estrangeiro, falei do Puma Rodrigues, Capaz, mas no Capaz também está regularizado. Havia uma grande preocupação, a documentação da AFA estava demorando a chegar, mas ele também foi regularizado e vai para o jogo, mas não vai ser titular. Aliás, eu colocaria o Andrei titular, ponto. Isso aí já falei aqui no canal inúmeras vezes, mas não acho que o Barbieri vai fazer isso. Claro que o Andrei vai jogar, vai entrar no segundo tempo, mas não vai ser titular, porque aquela história, treinou pouco, alguns dias só, não tem o ritmo ainda adequado, entrosamento, mas ele já conhece o Vasco, ele estava no Sub-20. Mas não acho, é uma opinião, não é uma informação, que ele vai fazer modificação. Capaz, esquece, banco, certeza. Bangu, aí já pode ser, mas para o jogo do Flamengo não vejo essa possibilidade do Capaz ser titular e pouca para o Andrei Santos. Marlon Gomes e Figueiredo vão ser reexaminados hoje, né? Eles já estão no processo de transição, já saíram da fisioterapia, estão com a preparação física para serem entregues ao Barbieri, mas dificilmente serão relacionados também porque estão ainda nessa transição. Pode ser também contra a equipe do Bangu. Deixa eu retificar aqui, uma informação que eu passei na última quarta-feira, quando estava fazendo a live com o Mundo Ed. E aí, quando falei da apresentação do Paulo Henrique, do Vasco, aí eu falei assim, olha, o Vasco estreia contra o Atlético Mineiro. E ele, por ter vindo emprestado, não joga. Eu falei, o Jair também não. Aí o Edmundo falou assim, mas ele foi comprado. Eu falei, putz, e agora? Fiquei na dúvida. E aí consultei o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo do Galo, e ele exatamente confirmou isso. O jogador que foi comprado, no caso o Jair, pode jogar normalmente. O Paulo Henrique, se o Vasco pagar a multa, o que normalmente os clubes não fazem. Não pagam a multa para que os atletas possam atuar. É uma prática nos contratos, colocar essa multa para impedir que o jogador atue contra o ex-clube. Então, Paulo Henrique não vai poder jogar na estreia contra o Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro.
dias 15 e 16 de abril, a tabela não foi desmembrada ainda, mas o Jair pode, esse não tem problema nenhum, o que é um baita reforço para o Vasco. Esse cara caiu como uma luva no time do Maurício Barbieri. Eu quero propor a vocês aqui um exercício. Há 20 jogos, né, nos últimos 20 jogos, o Vasco só venceu um. Do Flamengo são 9 empates e 10 derrotas. Mas eu vou voltar lá no túnel do tempo, aí é o exercício que eu vou fazer com você. Porque o torcedor está chegando para esse jogo domingo muito mais entusiasmado. O torcedor está chegando empolgado. Não é que ele está chegando, todo se achando, não é isso. Mas ele tem visto um Vasco bem diferente. E aí o meu exercício com você é o seguinte, relembra aqui para mim um Vasco e Flamengo histórico, aquele que não sai da sua memória. Eu tenho alguns. 1987, gol do Tita, final do campeonato estadual. Roubada de bola do Romário, Luiz Carlos cruza, eterno Roberto Dinamite ajeita pro Tita fuzilar, 1-0, gol do título. Ano seguinte, e aí eu estava no Maracanã, 0-0, dava o título ao Vasco, uma quarta noite, Cocada foi lá e meteu um petardo, Vasco bicampeão carioca. Aliás, a última decisão, última final, que o Vasco venceu o Flamengo, porque em 92 teve a decisão, mas não foi um jogo, não foi uma final, foi um jogo final, que o Vasco foi campeão dentro de São Januário. 97, jogos em que o Vasco botou o Flamengo de 4, grandes jogos que não saem da minha memória. Lembrei alguns para você. Quero saber você. Escreve aqui nos comentários quais foram os jogos que marcaram você. Vasco e Flamengo. Esse confronto, que é o maior confronto do Rio de Janeiro. Era o Fla-Flu. Fla-Flu veio antes do nada, 40 minutos antes do nada. Isso é da literatura, da dramaturgia de Nelson Rodrigues e Mário Filho. Irmãos que rivalizavam o Fla-Flu. Um Flamengo e outro Fluminense. Mas rivalidade, tamanho de torcida, importância, Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo, que já protagonizaram jogadores comuns. Bebeto jogou nos dois, Edmundo, Romário jogaram nos dois. Tita. Rapidamente aqui lembrei de alguns jogadores. Zinho trabalhou no Vasco e jogou no Flamengo. Renato Gaúcho jogou no Flamengo, trabalhou no Vasco. Enfim, são dois clubes que têm histórias muito parecidas com tamanho de torcida, títulos e principalmente apelo pelo Brasil inteiro. Qual é o seu palpite para domingo? Eu vou deixar para você. Vai ser um grande jogo. Irei narrar do Maracanã, com a Dali, com imagens inclusive, aberto para você. Já baixa aí a plataforma, a Dali. E a nossa narração é muito melhor do que qualquer outra. Desculpa, porque é feita por torcedor vascaíno. Ninguém faz igual. Tentam, imitam, mas ninguém faz igual. Até metem os pés pelas mãos aí quando tentam fazer. Mas enfim. E você já consagrou a nossa transmissão. E farei direto do Maracanã. Mas o meu palpite para domingo é 2-1 Vasco. Com o Vasco saindo na frente, fazendo 2-0. E aí no finalzinho o Flamengo faz um gol. Em noite de Pedro Raul. Hashtag pronto, falei. Grande abraço, até mais tarde. Vou na convocação do Ramon Menezes. Ramonzinho, vou levar um abraço a um dos nossos ídolos. O cara conquistou título pra cacete com a camisa do Vasco, brasileiro, estadual, Rio, São Paulo, Libertadores. Aqueles timaços mesmo, final da década de 90. E quem sabe, lá a gente não comemora, faz um casaca. Ramon, casaca! Andrei Santos convocado. Quem sabe? Tamo juntos e até mais tarde.